Estudo Bíblico 1 Samuel 21, verso 1. Nobe era naquele tempo uma cidade de sacerdotes, capítulo 22, verso 19, onde estava o tabernáculo e onde se executava a adoração legal, depois da desgraça que caiu sobre Siló, capítulo 1, verso 3 e 2, verso 32, por intermédio dos filisteus, capítulo 4, versos 1 a 11. De acordo com Isaías 10, versos 30 e 32, ficava entre Anatote e Jerusalém, sobre um maciço de cujo cimo podia-se avistar a área do templo. Aimeleque, bisneto de Eli, capítulo 1, verso 9, provavelmente irmão do Aías, capítulo 14, verso 3 e 22, verso 11. Ou Aimeleque pode ser outro nome para Aías. Não somente há um rei rejeitado no trono, capítulo 15, versos 26 a 29, mas também um sacerdote desqualificado, capítulo 2, versos 30 a 36. Ver também Marcos 2, 26. Verso 2. Davi, temeroso que alguém fosse contar a Saul onde estava, enganou Aimeleque, o sacerdote, fazendo-o pensar que estava em missão oficial do rei. Ele supôs que seria perdoável mentir, como muitos fazem, com o propósito de salvar a própria vida. Mas o que é essencialmente pecado nunca pode, por causa das circunstâncias, mudar seu caráter de imoralidade. Salmo 119, 29. A mentira de Davi levou à morte trágica dos sacerdotes. Capítulo 22, versos 6 a 19. Nota homilética. Mentira. 1. Davi mentiu quando disse: o rei deu-me uma ordem, impedindo que os sacerdotes se precavessem contra Saul. 2. A mentira é condenada. Apocalipse 21, 8. O pai da mentira é o diabo. João 8, 44. 3. As consequências da mentira, a morte dos sacerdotes de Nobe, capítulo 22, versos 18 e 19, Atos 5, versos 1 a 10. A Bíblia é fiel e registra tanto as virtudes como as falhas dos servos de Deus. Verso 3. Dá-me 5 pães. Daí se conclui que Davi tinha consigo mais 4 companheiros, escondidos alhures. Ou, em outra parte, Marcos 2, versos 25 e 26. Os pães da proposição eram renovados aos sábados e em número de 12, dos quais serviam-se somente os sacerdotes. Êxodo 25, 30, Levítico 24, versos 5 a 9. Aimeleque, entretanto, revela que outros, quando em estado de abstinência, podiam participar dos mesmos. Verso 4, o pão sagrado, ou seja, os pães da proposição. Verso 6, Êxodo 25, 30, 35, 13, Levítico 24, de 5 a 9, 1 Crônicas 9, 32. Ver a referência de Jesus a esse episódio em Mateus 12, versos 3 e 4, Marcos 2, 25, 26 e Lucas 6, versos 3 e 4. Se abstiveram das mulheres. Embora essa não fosse uma missão espiritual ou jornada religiosa, Davi e seus homens estavam ritualmente puros. A pureza ritual fazia parte da consagração antes da batalha ou de outras ocasiões importantes. Êxodo 19, 15, Levítico 15, 18, Deuteronômio 23, de 9 a 14, Josué 3, verso 5, 2 Samuel 11, versos 11 e 12. Versos 5 e 6. Pão quente. Como o pão já não estava mais sobre a mesa do Senhor, tendo sido substituído por pão quente, devia ser comido pelos sacerdotes. E nessas circunstâncias, por Davi, sob a lei da necessidade e misericórdia. Aimeleque afastou-se da lei levítica e guardou o mandamento que é mais importante, ou seja, o amor ao próximo. Levítico 19, verso 18. Quando Marcos 2, 26 fala desse acontecimento,
localizando-o no período de Abiatar, o sumo sacerdote, a declaração repousa sobre a memória do copista, que confundiu Aimeleque com seu filho Abiatar. Também é possível que o filho agiu como ajudante do pai, tal como os filhos de Eli faziam. 1 Samuel 4:4. Verso 6. Os pães da proposição. Assim chamados porque eram solenemente colocados como oferta na presença de Jeová. 1 Reis 7,48 menciona uma mesa de ouro para os pães da proposição no templo de Salomão. E a forma da mesa, conforme existia no templo de Herodes, ficou preservada nas esculturas sobre o arco de Tito, em Roma. Os pães da proposição eram renovados todos os sábados e os pães da semana anterior tinham de ser comidos pelos sacerdotes no lugar santo. Jesus referiu-se a este incidente, Mateus 12, 3 e 4, Marcos 2, 25 e 26, Lucas 6, versos 3 a 5, para mostrar que, quando obrigações morais e cerimoniais entram em conflito, o cerimonial cede lugar ao moral. O sumo sacerdote estava obrigado a preservar a vida de Davi, mesmo às custas de uma regra cerimonial. Verso 7. Doeg Edomita. Esse homem devia ter entrado para o serviço de Saul depois da campanha israelita contra Edom, capítulo 14, verso 47. Talvez um voto, suspeita de lepra ou qualquer outra impureza, Levítico 14, 4, 11 e 21, o mantinha no santuário. A presença de Doeg ali desperta a apreensão do leitor, assim como fez com Davi, capítulo 22, verso 22. Essa preocupação revela bem fundamentada à medida em que a narrativa progride, pois testemunhou o encontro entre Davi e Aimeleque e mais adiante contou a Saul, tornando-se o carrasco dos sacerdotes em Nobe. Capítulo 22, versos 9 a 10 e 14 ao 19. Verso 9, espada de Golias. A espada que Davi usara para cortar a cabeça de Golias no vale de Elá, capítulo 17, verso 51, era mantida no lugar onde eram guardadas as vestes sagradas, a estola sacerdotal, depositada ali como memorial à misericórdia divina no livramento de Israel. A arca do Senhor ainda permanecia em Kiriat Jearim. Capítulo 7, versos 1 a 2, 2 Samuel 6, 2. Verso 10. Aquis ou Abimeleque. O subtítulo do Salmo 34 refere-se ao rei de Gate com este título, Abimeleque. Era um dos 5 príncipes da Filístia. Gate parecia ser um lugar perigoso para se ir, pois Davi era o seu maior inimigo e levava a espada de Golias para dentro da cidade natal do gigante. Verso 11, Davi, o rei. Tanto dentro quanto fora de Israel, o destino de Davi ao trono parece ser esperado, mesmo se a declaração dos filisteus possa ser compreendida como um exagero popular. Nas danças. Dançavam em círculos ao cantar. Se os filisteus queriam descrever Davi como herói, ou apontá-lo para o seu príncipe como um homem perigoso, não podemos determinar através dessas palavras. Nem podemos averiguar a questão com certeza. Verso 12, teve muito medo. Davi devia estar deveras perturbado quando chegou em Gate e ainda carregando consigo a denunciadora espada de Golias. Os filisteus com certeza sabiam da sua unção como rei sobre Israel e de sua fama irradiada pelo canto das dançarinas, capítulo 18, verso 7. Verso 13. Esgravatava, fazia sinais sem sentido. A Septuaginta diz, batia ou martelava, de uma palavra que em hebraico tem o mesmo som, mas não se escreve do mesmo modo de esgravatar. Se fingia doido, Salmo 56. Os doidos eram considerados como possessos de espíritos. Portanto, maltratar um doido era maltratar um espírito ou um deus. Deixava correr a saliva pela barba. No Oriente,
Deixar correr saliva pela barba era considerado uma indignidade intolerável, como também o era cuspir na barba de outra pessoa, e ninguém em são juízo iria aviltá-la com o cuspe. Levítico 21, verso 5, 1 Crônicas 19, 5.